O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reunia tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Quando nós retomamos o tempo comum, depois do período da Páscoa, ainda tivemos a solenidade da Santíssima Trindade. Nós estamos no 10º domingo comum, lembrando que Jesus está desenvolvendo o seu ministério em Cafarnaum. Por isso o Evangelho disse que ele voltou para casa. Que casa é esta? Aonde é o domicílio de Jesus agora? Galileia, Cafarnaum, nas margens do lago de Tiberíades, onde tinha muita gente, uma grande atividade de pessoas que iam e viam, um lugar estratégico. Ali Jesus está exercendo seu ministério. Mas antes da gente entrar nas coisas íntimas do Evangelho, olhando a liturgia como sempre num todo, principalmente ouvindo no início dessa proclamação da palavra de Deus o livro do Gênesis, o livro do Gênesis está lembrando a cada um de nós, o Evangelho também acaba tocando nesse assunto, vai ter sempre essa grande disputa, esse grande combate na vida, no mundo, onde a gente classifica nessa briga, nessa luta, algo que a gente diz que é bem e algo que a gente diz que é mal. Então a gente podia dar uma aula filosófica aqui, trazendo Aristóteles, Sócrates, Platão, e as definições filosóficas de bem e mal. Podíamos trazer aqui todo o pensamento de Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, o bem, o mal que é a ausência do bem, e etc. Mas no fundo, são duas coisas que acabam se misturando no nosso inconsciente coletivo,
Às vezes até na nossa falta de inteligência espiritual, a gente acaba atribuindo tudo ao mal, porque é mais fácil do que assumir a nossa responsabilidade quando as coisas não estão boas. Pior ainda quando a gente define e demoniza as coisas ruins, o mal. A gente não explica, a gente não entende, nem tudo a gente vai conseguir entender. E aí a gente também não assume a nossa parte, então a gente demoniza. Tudo que é mal é ação do demônio. E assim eu tiro a minha responsabilidade sobre as coisas que acontecem. Isso não quer dizer que o mal não exista, isso não quer dizer que o mal não atue, isso não quer dizer que o demônio não esteja nos tentando todo o tempo tirar-nos do bem e o bem da nossa vida, ok? Fique claro isso. Mas nós temos que ser responsáveis. Chamo a atenção de tudo que nós ouvimos. Toda vez que nós vamos ler a Sagrada Escritura, alguma coisa vai ressaltar no nosso coração. Mas o Adão, é difícil de defender o Adão, porque ele comeu a maçã porque ele quis, ele comeu a fruta porque ele quis, ele comeu aquela fruta da árvore da sabedoria porque ele quis. A Eva que me ofereceu, mas você comeu porque você quis, bonito da balachita. Agora é fácil falar que a culpa é da Eva. E às vezes a gente faz igualzinho o Adão. Ai padre, foi por causa disso, problema teu. Eu taco na cara na hora assim, fez o que você quis. Podemos sofrer influências, podemos ser influenciados, por isso a gente tem que rezar, por isso a gente tem que estudar, por isso a gente tem que buscar conhecimento, por isso a gente precisa da graça do Espírito Santo para entender e discernir o que está acontecendo ao redor, para a gente não ser joguinho na mão dos outros e das situações, para depois dizer assim, foi fulano, foi por causa do fulano, foi por causa do Beltrano. Assume a tua responsabilidade. Errei, não devia ter comido da fruta da árvore da sabedoria, eu comi, se foi a Eva que trouxe ou não trouxe, eu não sei, mas eu comi. O problema não está quem é que ofereceu para quem, o problema está que eu comi. Eu fiz, aconteceu porque eu sou responsável. Olha, já é meio caminho andado quando a gente assume nossos erros, para sermos redimidos por Jesus, que nos libertou de toda maldição e de todo mal, para que o senhorio de Jesus exerça o poder dele na nossa vida. Eu tenho que reconhecer aonde esse senhorio precisa se manifestar na minha vida, eu tenho que saber aonde está a minha ferida, onde que está doendo, né? O que eu preciso, aonde eu preciso ser salvo, redimido, transformado. Então eu tenho que chegar diante de Deus e falar assim, fui eu errei, e eu fiz, pedir perdão e esperar na graça e no poder de Deus. Então vai ter sempre essa luta, né? E tem uma tendência dentro da gente, tem gente ruim, tem gente azeda que quer te passar, e espero que essas se salvem. O que a gente faz para essas? A gente reza por essas pessoas. Tem gente no caminho errado? Tem gente que inferniza a vida da gente? Tem gente que faz o papel do demônio na vida da gente? Tem. E o que a gente faz? A gente reza, não entra no joguinho dos outros, afasta, tem hora, certas situações da vida da gente, e a gente caminha na luz do Cristo, vivendo esse nosso combate, e ser do bem, viver o bem, oferecer o bem, buscar o bem eterno que é Deus, isso custa. É difícil hoje, é mais fácil, tudo que é mais fácil, todo mundo busca o que é mais fácil, e o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, principalmente quando se trata das coisas de Deus, nessa nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, não é o caminho mais fácil, exige sacrifício, o bem custa caro, mas tem a recompensa, né?
sabemos que Deus não nos deixa sem a sua graça. Quando você está buscando o bem, quando você está na verdade, por mais custosa que ela seja, difícil, você tem uma certeza, tem a recompensa em Deus, a graça de Deus nos acompanha. Com esse pensamento do bem, do mal, das responsabilidades, nós entramos aqui hoje nessa situação do Evangelho, quando aquelas pessoas vão dizer que Jesus está possuído por Beelzebul, e que ele está em nome de Satanás expulsando Satanás, né? É uma incoerência, é uma verdadeira incoerência. Então Jesus vai fazer todo um discurso, se um reino está dividido entre ele mesmo, está acabado, é o fim. Uma família, no teu trabalho, na tua busca, se você estiver dividido, brigando com você mesmo, acabou, já era, terminou tudo ali. Mas por que eles estão fazendo isso? Na verdade, se nós prestarmos atenção, eles estão caluniando Jesus. É uma calúnia dizer que ele era possuído por Beelzebul. Estão caluniando Jesus. Olha o perigo da calúnia, da mentira, da difamação. Estão difamando Jesus. Olha o que jogo baixo. Por quê? Se essa calúnia maliciosa destrói a imagem de Jesus, Jesus perde a sua força e o seu poder. Isso é a ação de Satanás. Escuta o que eu vou dizer para você. Toda vez que você calunia, toda vez que você difama, e toda vez que você fala mal de alguém, para deixar na cabeça e no coração do outro uma dúvida sobre aquela pessoa, você está sendo servo de Satanás. Lembra disso, essa é a artimanha dele. Você não está agindo como filho de Deus. Toda vez que você colocar uma palavra, que sair uma palavra da tua boca, que for para pôr dúvida sobre a moral, a vida de uma pessoa, você está sendo servo do demônio. Lembra disso, hein? É gravíssimo. Fazendo assim, né? Essa calúnia maliciosa, vão colocar ali, estão destruindo, é destrutiva essa calúnia. Eles querem, né, desacreditar Jesus, manchar a reputação de Jesus, achando que assim o poder dele não vai agir. Fizeram isso em outras ocasiões. Vocês lembram de uma outra calúnia a respeito da pessoa de Jesus? O que é que pagaram para que os guardas dissessem que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus, para desacreditar a ressurreição? E tem um grupo de judeus que até hoje acreditam nisso, até hoje, hein? 2000 anos depois, estão em cima de uma mentira, vivendo em cima de uma mentira. Olha como é grave, como é danoso, é demoníaco, é destrutivo. Lembra, tem um artigo do Código de Direito Canônico que fala inclusive sobre o sacerdote, que ninguém pode manchar a boa fama de um sacerdote. Pensou que desgraça que pode acontecer quando, e a gente tem visto aí na mídia, na internet, né, ferir o pastor, você desagrega o rebanho inteiro. E como tem gente capaz de fazer isso? E tem, né? E tem, porque o mal, ele está presente na vida da gente se a gente não toma cuidado. Então surge algumas exortações sobre isso, né? Primeiro, se tem divisão, essa divisão interna destrói todas as coisas. Então presta atenção na tua casa, esposo, esposa, mãe, pai, a gente não pode se desautorizar. Por isso que eu falo sempre aqui, como comunidade, quem manda aqui sou eu. Ponto. Você sabe muito bem quem é que dá as ordens. Na tua casa tem que ter também quem dá ordem. E dê uma ordem que seja uma só, hein? A, B, B. Sim, sim, não, não. Perde a força da palavra. Falou sim aqui, mas quando chegar na porta da igreja já mudou de ideia. Você não tem crédito. Que palavra é tua essa que muda toda hora? E a gente tem que ter a coragem e a firmeza de dar a palavra e assumir essa palavra até o fim.
Surge aqui também uma exortação sobre aquilo que a igreja ensina para a gente no catecismo da igreja católica. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Que está dizendo aqui, ó, o único não perdoado. O que é isso? Pecar contra o Espírito Santo, eu escrevi aqui, ó, é impugnar obstinadamente a única verdade absoluta: Deus pode perdoar tudo. Esse é o pecado contra o Espírito. Eu impugno essa verdade absoluta: Deus pode perdoar tudo. Não tem nada que Deus não perdoe. O que Ele não perdoa? O pecado que você não se arrepende. Só isso. Deus perdoa tudo. Deus perdoa todos os que se arrependem e diante dele pedem perdão. Essa é uma verdade absoluta. Impugnar essa verdade é pecar contra o Espírito Santo. Guarda no teu coração. Tem nada que Deus não perdoe. Ele sabe da nossa natureza, né? Tanto que o livro do Gênesis lembra bem a pobreza da nossa natureza, o pecado original, que não foi nem comer ou não a fruta, foi desobedecer a Deus, por querer ser como Deus. Qual é o maior pecado do homem? Ele quis ser Deus, comendo da fruta que Deus disse: não come essa aqui, come do resto, essa aqui não. Aquela árvore dava para o homem a capacidade de ser Deus. E nós não somos Deus. Ele está acima de nós. Quantas vezes a gente quer ser Deus hoje, hein? Continuamos pecando, caindo de novo no pecado original. Queremos ser Deus, estar acima de Deus. E quantos hoje estão a todo pulmão anunciando que nós não precisamos de Deus? E tem gente lá atrás que é mais fácil não precisar de Deus, é mais fácil não ter Deus, é mais fácil fazer o que quer. E nós estamos vendo as desgraças que estão sucedendo na vida humana, no modo de viver. Nós estamos cada dia ficando mais doentes, mais maluco. O mundo está maluco, as pessoas estão doidas. A inversão de valores é absoluta, é degradante. E aí quem não está na regra é o louco. Quem são os loucos? Nós, que ainda temos moral, bom costume, a palavra de Deus, temos Deus na nossa vida, uma regra, um modo de viver, que é o modo que Deus propôs para a gente, não querendo ser Ele, mas vivendo nele, por Ele, com Ele. E Jesus encerra lembrando aqui, quase que os últimos versículos do Evangelho, quase que eles se destoam, estão destoando do restante, né? Porque é aquele momento que Jesus, que pega a sua mãe Maria e os parentes de Jesus mais próximos, eles chegam naquele lugar que está cheio de gente procurando Jesus, eles não podem entrar e vão lá anunciar: sua mãe, seus parentes estão aí. E Jesus pergunta, aproveita, né? Quem são meus parentes? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Quem? Todos os que cumprem a palavra de Deus. Então todos podemos ser, vivendo, cumprindo, trazendo para a nossa vida. Vou repetir as palavras, né? Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Fazer a vontade de Deus. Não vamos perder de lume qual é a vontade de Deus para nós, hein? O que é que Deus quer para você, para cada um de nós aqui, algo especial, original, próprio, único, irrepetível. Nisso tudo está a vontade de Deus para você e para mim. Não estamos aqui para perder tempo, não estamos aqui para ganhar o céu. Estamos na igreja, com a igreja e pela igreja, buscando, traçando um caminho, porque a gente não quer perder a salvação, não é? Lutando aí bem e mal, lutando contra o mal, tentando semear o bem, pagando o mal com o bem, não o mal com o mal. A gente paga o mal com o bem, né? Se nos fazem mal, se são maus conosco, nós amamos, nós perdoamos, nós até rezamos pelos inimigos. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Que o comungar o corpo e o sangue de Cristo, que receber aqui a efusão do Espírito Santo nesse momento, nos ajude todos a sermos da parentela
inclusive da parentela sanguínea de Jesus, né? Porque nós vamos receber o sangue dele, né? O sangue dele vai se misturar com o sangue nosso, né? Nós vamos ser irmãos de sangue de Jesus, porque foi o sangue dele que nos redimiu, foi o sangue dele que nos salvou. Creio